Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 2 de maio, dia de Santo Atanásio. Os que ouvem a voz de Deus fazem grandes coisas. Assim foi Santo Atanásio, diácono da Igreja. Participou junto do bispo Santo Alexandre do Concílio de Nicéia, no ano de 325. Nesse concílio, reafirmou-se a divindade de Cristo. Porém, não faltavam os que negavam essa verdade. Por isso, Santo Atanásio, uma vez eleito bispo de Alexandria, foi incansável defensor da fé herdada dos apóstolos. Foi grande sua luta, mas viu triunfar a verdadeira fé. Tinha um ardoroso amor a Cristo. Se Cristo ocupar o primeiro lugar em nossa vida, faremos também grandes coisas. Atanásio foi de suma importância para a Igreja neste concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano de 325. Por quê? Porque haviam duas correntes na Igreja naquele período. A primeira dizia que Cristo ele tinha sido criado pelo Pai. Portanto, ele seria homúzios. Atanásio, que chefiava, que estava à frente da segunda corrente, dizia que Cristo tinha sido gerado pelo Pai e não criado. Então, acrescentaria uma letrinha O. Então, seria homoousios. Por qual a diferença aqui? Se Cristo foi criado pelo Pai, ele é uma criatura como nós. Ele pode ser a criatura mais perfeita de todas, mas ele é uma criatura. Quem defendia essa tese era Ário. Daí que vem o arianismo, que acredita que Cristo é a primeira das criaturas. Então, ele foi criado pelo Pai. Por outro lado, Atanásio dizia que Cristo tinha sido gerado do Pai, portanto, ele não era uma criatura, ele era da mesma substância do Pai. Daí que vem a palavra homoousios, igual. Então, ele é da mesma substância do Pai. E essa batalha ficou no Concílio de Nicéia, vencendo a ala de Atanásio, de que Cristo era da mesma essência, da mesma substância do Pai. Portanto, ele não tinha sido criado, e sim gerado. Nós não sabemos se, por exemplo, Ário tivesse ganho essa disputa, o que teria acontecido com a fé cristã. Porque Cristo seria uma criatura, e não Deus gerado do próprio Pai. Então, a importância de Atanásio para a fé cristã foi grande. E depois, como foi falado aqui, ele se tornou bispo de Alexandria. E foi um grande defensor da doutrina correta contra o arianismo, que ainda ficou durante muitos anos presente na igreja primitiva, naquela região ali do norte da África. Já na parte da Europa, nem tanto, mas na região do norte da África, o arianismo deu muito trabalho àqueles que foram os defensores da verdadeira fé cristã. Evangelho de hoje, João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixareis na dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. É interessante o texto de hoje, porque eu imagino a aflição dos fariseus e dos mestres da lei, Ao mesmo tempo que eles não querem acreditar em Jesus, eles não têm como explicar as ações de Jesus, os milagres que ele realizava. É interessante isso, porque eles querem a todo momento desacreditar Jesus, eles querem a todo momento, imaginam a disputa entre eles mesmos de quem iria conseguir atingir o Galileu. Quem conseguiria vencer o Galileu numa disputa? Esse cara se tornaria herói nacional entre eles. E eu imagino a angústia, porque ao mesmo tempo Jesus quebrava, na visão deles, os preceitos mais estritos da lei, entenda-se o dia de sábado,
Jesus realizava curas em dia de sábado, Jesus não estava nem aí para eles em dia de sábado, ele fazia mesmo, não estava nem aí. E ao mesmo tempo eles não tinham como, eles não conseguiam vencer Jesus num discurso, numa batalha de discurso, eles não conseguiam explicar como Jesus realizava curas, prodígios e sinais, milagres, né? E imagina a angústia deles. E aí hoje entendemos um pouco o texto, né? Diz-nos abertamente, se tu és o Messias. E Jesus é bem claro com eles, mas eu já vos disse, mas vós não acreditais. Porque vocês preferem ficar presos às normas, aos princípios, às leis que vocês mesmos criaram. Lembremos que a interpretação da lei pelos fariseus criou 603 mandamentos e prescrições a mais do Decálogo. Eram interpretações do Decálogo original, contido no livro do Deuteronômio. Mas eles criaram mais 603 mandamentos e prescrições dessas interpretações. E eles ficavam presos a isso. Eles não se permitiam fazer uma reflexão, uma autorreflexão crítica da postura deles. Como explicar que um galileu, na verdade Jesus era judeu, mas eles não sabiam, né? Eles achavam que Jesus era galileu. Filho de um carpinteiro, poderia trazer tamanha sabedoria e ensinamento para eles e realizar prodígios e sinais? Como explicar isso? Né? E eles tentavam a todo momento desacreditar Jesus. Embates, né? E não conseguiam. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus deixa bem claro o porquê que eles não conseguem fazer essa passagem, né? De descrédito para o acreditar, né? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Porque vocês não são capazes de fazer essa passagem da descrença para a crença. De abandonar essa lei que vocês mesmos criaram para a lei de Deus de fato, né? E é interessante porque Jesus vai dizer, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas foram me dadas pelo Pai, e eu e o Pai somos um. Lembrando, ontem celebramos o dia de Santo Atanásio, né? Ou melhor, hoje é o dia de Santo Atanásio. Que justamente a questão de que Jesus é da mesma substância do Pai. É por isso o texto de hoje, né? Dentro do dia de Santo Atanásio. Porque eu e o Pai somos um. Ou seja, ele é da mesma substância do Pai, ele não foi criado pelo Pai. Ou como tinha uma outra heresia também, que era o adocionismo. Jesus teria sido adotado por Deus. Ele não era filho de Deus, ele era filho adotivo de Deus. Então ele era um ser humano normal que foi adotado por Deus. Deus foi lá, deu uma porção do seu espírito e todas as obras que ele realizava, era Deus que realizava através dele. É como se ele tivesse cedido o corpo, como se tivesse sido possuído por Deus. Então tudo aquilo que Deus realizou, e aí na cruz, quando ele morreu, Deus retorna para o céu e o Jesus de Nazaré morre ali. Era uma outra heresia junto com o arianismo, né? Ário não era tão radical. Ário, Cristo tinha sido criado. O adocionismo não. Jesus nasceu normal, como qualquer ser humano, e Deus foi lá, opa, vem cá, eu me simpatizei contigo, tu vai ser meu filho a partir de agora. E aí Deus começou a habitar nele, né? Ele empresta o corpo dele para Deus. Então essa compreensão, né, de que Jesus é o Filho de Deus. E muitas vezes a pessoa estar presa às suas convicções impedem que Cristo haja nelas, ou através delas, né? Então tomar muito cuidado com isso. Sempre olhar para dentro de nós de uma forma crítica, né? A forma como eu estou conduzindo minha vida é de acordo com o Evangelho? Ou ainda estou preso a princípios meus, né? Minhas ideologias de vida, e isso estão me impedindo de viver o Evangelho? Se isso está me impedindo de viver o Evangelho, eu tenho que refletir, né? Quem eu vou seguir? A minha ideologia pessoal ou Cristo? O cristão sempre deve se basear ou pautar a sua vida na mensagem do Evangelho, porque é Cristo quem nos salva e não as nossas próprias ideologias. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.